Santo. Amém. Podem sentar, por favor. Prezados, hoje nós fazemos uma comemoração por causa da nossa devoção notável ao Divino Menino Jesus de Praga. A festa mesmo sempre se celebra, coincide com a festa do Santíssimo Nome de Jesus, que será neste ano, no dia 5, mas como habitualmente cai no dia 2, fizemos a novena para acabar ontem e comemorarmos hoje a missa votiva do Santíssimo Redentor, que o Vaticano, a Congregação dos Ritos na época, havia determinado que fosse usada como missa votiva para a devoção ao Divino Menino Jesus de Praga. E bem, nós ao longo da novena fomos pedindo a virtude da humildade, e Jesus Cristo, menino, lógico, é um modelo perfeito de humildade, né? Uma criança pequena, sem grandeza, em nada ali que chamasse a atenção, grandeza mesmo ali no presépio, só que nós conhecemos por revelação divina de que é Deus que está ali, né? Se não fosse a revelação divina, nós não saberíamos nada do que realmente se passava ali, né? E é um modelo tão perfeito de humildade que não era possível ter um maior. Deus, não é possível existir nada maior que Deus, que se fez uma criança recém-nascida, bem, dentre todas as criaturas salváveis, redimíveis, né? A forma de uma criança recém-nascida era a menor possível, né? E essa mesma criança vai manifestar a sua humildade ali, simples, como um recém-nascido, sem ficar dizendo, vejam aqui o sacrifício que eu faço por vocês. Era muito tranquila, sem nenhuma exibição, né? Modelo perfeito de humildade, que é justamente essa virtude que quando temos, nós acreditamos não ter, né? E essa humildade continuará por toda a sua infância, até os 12 anos, que era o último ano da infância, vamos dizer assim, da vida de criança, né? A partir dos 13 anos, um judeu era considerado adulto, passava a andar, se era um menino com os homens, se era uma moça com as mulheres, e Jesus Cristo, aos 12 anos, é o último ano dele de criança, vamos dizer assim, e ele mostrará também toda a sua humildade entre os doutores, né? Vocês sabem que, de maneira geral, a representação popular mostra Jesus menino entre os doutores, ensinando eles, dando respostas assim que eles jamais teriam pensado, né? Bem, não é verdade, né? Nós sabemos pelos escritos dos judeus da época que o que era o modelo de uma criança exemplar, de um aluno exemplar, né? Vocês que estão na escola, prestem atenção, né? O aluno exemplar tinha as seguintes características, né? Ao ser perguntado, ele não entrava em pânico, ele não gaguejava, ele não hesitava, ele não ficava com medo do que ele irá responder e de passar vergonha, ele respondia com toda a segurança. Essa é a primeira característica de uma criança que fosse modelo de aluno, né? Segunda característica é de que ele respondia exatamente o que foi perguntado. E a terceira característica é de que ele não fugia do assunto. Então, responder exatamente a respeito do que foi perguntado, não responder nada a mais, fugindo do assunto, e responder com toda tranquilidade e segurança, sem entrar em pânico, sem ansiedade. Isso era o modelo de um aluno exemplar, né? E é exatamente o que Jesus Cristo fará entre os doutores da lei. O que havia no templo? Havia toda aquela área livre, né? Todo aquele pátio do templo, e haviam doutores, os teólogos da época, né? Os fariseus e os levitas da tribo de Levi, encarregados do culto e da teologia do judaísmo, né? E eles faziam círculos de discussão, de conversa, de casuística, de problemas específicos de teologia moral. Mestre, uma mulher casou 7 vezes, quando houver a ressurreição, com quem ela ficará casada? Esse tipo de questão que os doutores ficavam discutindo no tempo e depois apresentavam para Jesus, 20 anos depois, né? Senhor, se é permitido curar em dia de sábado, etc. Eram as discussões morais que eles tinham no templo. E Jesus Cristo irá sair de fininho, né? Com toda boa intenção, sem nenhuma intenção de pregar peça em nem pai nem mãe, né? E ele irá ao templo ver o que é que os homens refletiam sobre ele, sobre Deus, sobre a sua lei. Ele queria ver, com os olhos humanos que ele tinha agora, assumido na encarnação, como é que ele queria ouvir e ver com o corpo dele, né, com os sentidos físicos,
como é que as pessoas conversavam a respeito do que ele havia ditado, né, havia inspirado na lei e nos profetas a respeito dele, da alma, da vida eterna, do que é certo e errado, né? E justamente esses círculos de discussão eram abertos ao público, qualquer um poderia se aproximar. Quem já passou pela Praça da Sé de São Paulo sabe muito bem como é que funciona. Tem ali um pastor protestante, por exemplo, que começa a pregar e as pessoas se juntam em volta dele num círculo e as pessoas podem chegar ali e ouvir o que está sendo dito livremente, né, sem precisar pedir licença, né? Era algo semelhante, né? Os rabinos, os doutores da lei, os levitas ficavam discutindo sobre a lei, sobre a interpretação de tal e tal passagem, de tal profecia, a aplicação em tal e tal casuística. E Jesus Cristo chega lá, como também qualquer outro poderia chegar, mas ele com seus 12 anos de idade, e fica observando o que é que eles estavam fazendo, como é que as coisas aconteciam ali, né? E qualquer um poderia responder às questões que os doutores da lei colocavam na roda. E eles ficavam impressionados de ver um menino de 12 anos dar exemplo de um perfeito aluno, responder exatamente o nó do problema, sem fugir do assunto e com total domínio de si. Mas ele também não ficava querendo aparecer ou se mostrando, humilhando ninguém, não era nada disso, mostrando que ele sabia mais do que os doutores, não era nada disso. Mas eles viam no menino de 12 anos de idade, que eles nunca tinham visto passar pelas escolas rabínicas ali nas sinagogas, dar exemplo, filho de um carpinteiro, supostamente filho de um carpinteiro, dando respostas absolutamente perfeitas, como um aluno modelo deveria dar. Isso com toda tranquilidade, né? Mas isso com total humildade. Ele não humilhava ninguém, não mostrava de modo nenhum algum tipo de reação, como, por exemplo, vocês não sabem nada, mas que absurda essa pergunta, mas é óbvio, vocês não veem isso. Não, nada disso, né? Ele se mostrava um aluno normal, o que se esperava de um aluno na idade dele. E ele vai ser modelo, então, por toda a sua vida, mas na sua vida infantil, desde o presépio até os seus 12 anos, modelo de humildade e de sabedoria, né? E os doutores ficavam realmente espantados com as coisas que eles viam. E Jesus Cristo mostra aqui, né, seja no presépio, seja no final da vida de infância dele, que a humildade é a condição sine qua non, sem a qual não é possível, né, se aproximar dos mistérios de Deus. Isso é óbvio no templo, né? Se você quer ter luz a respeito das coisas da revelação, seja humilde como uma criança, né? Se coloque como criança diante de Deus. Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus, né? Mas o que consiste essencialmente o céu? Meu Pai, diz Jesus Cristo, a vida eterna é essa, 2 pontos, que os homens vos conheçam. É isso que acontecerá no céu, nós conheceremos a Deus como não é possível conhecê-lo nessa vida, né? Então, conhecer a Deus, para conhecer a Deus existe uma condição sine qua non, ser humilde, fazer-se como uma criança, né? É o exemplo que Jesus Cristo dá aos 12 anos do templo, mas também desde o começo da vida dele, no presépio, né? Quando você vê aqueles pastores tomados da luz de Deus, quando o anjo revela para eles que a glória de Deus se fez presente agora no mundo, que o Messias veio, e eles têm uma iluminação a respeito da redenção, né, de que a redenção começou agora, né? E quando os reis magos também terão o conhecimento de que Jesus Cristo é o Messias esperado, não só pelos judeus, mas pelo mundo inteiro, né? Isso aí será fruto da humildade deles, né? É a alma de um cristão, é a alma da caridade, né? Se é possível falar assim, né? Que a gente pode dizer que a caridade tem uma medula, tem um coração dentro dela, tem uma alma, chama-se humildade, né? A nossa vida consiste em colocarmos o tempo inteiro na presença de Deus como filhos dele, como criaturas dele, nada mais que isso. Como eu sempre repito, nenhum de nós pediu para nascer, isso é verdade. Nenhum de nós pediu para nascer, então a consequência disso não é sair dizendo, então eu faço o que eu quero da minha vida, mas aquela bela bobagem, né? A consequência é, então deixa eu pensar o que é que quem me colocou aqui quer que eu faça. Essa é a conclusão mais óbvia e mais sábia que alguém pode tirar, e absolutamente lógica, né? Se eu não pedi para nascer, deixa eu ver o que é que quem me colocou aqui quer que eu faça, né? Quando ele me colocou aqui, o que é que ele tinha em mente com isso? E essa é a postura que cada um de nós, todo mundo deve ter a cada segundo da vida. Lembre-se, Deus não quer que só meia hora de oração mental, nem um terço aqui ou lá ao longo do dia. Ele quer cada instante da nossa vida. Isso quer dizer o quê? Nos colocarmos o tempo inteiro diante dele, uma disposição interior, como criaturas dele, né? Isso é ser humilde, né?
E é isso que faz com que nós busquemos os interesses de Deus, que é a obra específica da caridade. Por isso a gente pode dizer que se a caridade tem uma alma, essa alma é a humildade, né? Bem, olhem para o menino Jesus de Praga, ele é um modelo da vida cristã de verdade, né? Modelo de humildade, mas do berço dele até o final da infância, né? De se colocar diante de Deus como: eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai, esse é o meu alimento, fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele fala isso para os apóstolos, para a samaritana no poço: eu vim fazer a vontade de meu Pai que está no céu, né? E essa é a obsessão da caridade. Por quê? Porque nós somos puras criaturas de Deus, ninguém pediu para nascer, então deixa eu ver o que é que quem me colocou aqui quer que eu faça nessa vida, né? A humildade é a alma da caridade, é a alma dessa virtude que faz com que a gente busque o que é que Deus quer de mim. Vejam o menino Jesus de Praga, tenham ele sempre diante dos olhos de vocês saberão muito bem, peçam essa graça para eles, saberão muito bem como levar uma vida como verdadeiros cristãos, com humildade e caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.